Olá, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Eu sou Gabriel Ricardo, aqui do Farol da Liberdade, e esse é o Farol da Saúde, mais uma vez aqui com o Dr. Lucas Rossi, e hoje a gente vai falar sobre um mal que aflige principalmente os idosos, né, em algumas diferenciações, né, Alzheimer ou demência, mesmo o funcionamento do cérebro nessa idade, que vai perdendo função, e justamente é acometido por toda sorte de demência. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Lucas. Obrigado, Gabriel. Boa tarde. É muito bom estar aqui com todos vocês e vamos que vamos. Bora Antes lá. de, antes de eu falar o que são demências, a definição de demência, eu vou explicar um pouquinho como é que nosso cérebro funciona. A célula básica do nosso cérebro chama-se neurônio. E esse neurônio, apesar dele ter diferentes formas, a sua morfologia basicamente é formada pelo corpo celular, pelo axônio e pelos dendritos. E esses neurônios, eles recebem estímulos do mundo externo. E quando eles ficam próximos um do outro, forma-se um espaço, uma fresta, que a gente chama de sinapse. E é através dessa sinapse que existe a comunicação entre os neurônios, ou seja, a transmissão de impulsos. E quando esses neurônios eles não conseguem manter uma sinapse de maneira adequada, eles vão morrer. E restam os neurônios que conseguem se comunicar. E é assim que se desenvolve o sistema nervoso. Olha que interessante, Gabriel. Quando um bebê nasce, um recém-nascido, 80% da energia que ele recebe do leite materno, ou através, por exemplo, de uma suplementação, ou até uma complementação de leite, é destinada ao desenvolvimento do sistema nervoso central da criança. Por isso que a criança, ela mama e dorme. A função é essa. Ela vai mamar e ela vai dormir. E aí, conforme avança a idade, o cérebro ele precisa de menos energia, em torno de 20 a 25% no caso dos adultos. E o resto da energia ela vai ser distribuída ao longo para o nosso organismo fazer as outras atividades. Então, assim, é fundamental para que a gente tenha um equilíbrio, tá, entre as atividades tanto racionais quanto emocionais, que tem uma harmonia entre essas sinapses dos neurônios, entre os neurônios. Imagine a seguinte situação, Gabriel. Chega uma fase da vida, e geralmente numa fase mais avançada, e que, por algum problema, essa sinapse não acontece de maneira adequada. E isso acontece geralmente em alguns pontos do nosso cérebro. Então, o cérebro ele não consegue mais reagir a um determinado estímulo. E, com o tempo, isso se alastra para o cérebro como um todo. E aí começa a aparecer os sinais e sintomas das demências. Então, de fato, o que são as demências? As demências elas são perdas nas nossas capacidades cognitivas. E como que a gente percebe isso num familiar, num vô, num pai, numa mãe ou quem é próximo da gente? Um esquecimento exagerado. Esse é o principal sinal. O comportamento muda, fica estranho, perguntas repetidas toda hora. E isso acontece porque esses indivíduos eles perdem a capacidade da memória de retenção. Agora, que nem você começou o vídeo falando sobre doença de Alzheimer. Não é só o Alzheimer, são vários tipos de demência que existem, embora os sinais e sintomas eles sejam parecidos. E por que isso acontece? Porque depende da onde do cérebro, qual parte do cérebro é afetada e o tipo de neurônio também que é afetado. Mas sem dúvida, Gabriel, a doença de Alzheimer é a mais comum. A Alzheimer representa mais ou menos 70% dos casos. E nessa doença de Alzheimer, o que acontece é o acúmulo de uma proteína chamada amiloide. Então, esse acúmulo dessa proteína em excesso faz com que as sinapses, né, o neurônio não consiga performar da maneira com que tem que atuar. E aí acontece a demência. Trazendo um pouquinho de estatística aqui para vocês, a Organização Mundial de Saúde calcula que 50 milhões de pessoas têm Alzheimer no mundo. No Brasil, aproximadamente 1 milhão e 700. Na minha opinião, subdiagnosticado, né, subestimado. Por quê? Porque o diagnóstico de uma doença, de uma demência, por exemplo, geralmente acontece aqui no Brasil de uma maneira mais tardia, numa fase mais intermediária para tardia. A fase precoce é difícil fazer um diagnóstico. E o desafio principal é que isso tem uma tendência de aumentar no mundo inteiro, porque a população está envelhecendo. Olha só, Gabriel, que desafio, não é mesmo? Isso é verdade, doutor. E aí, duas questões, na verdade, né? Já que você comentou nessa questão do diagnóstico, que é muito difícil nessas fases mais iniciais da doença,
como que a gente pode notar esses primeiros sintomas, né? Além do esquecimento, como você mesmo comentou, dessas memórias, né? E a pessoa persistir nas mesmas perguntas ou falar a mesma coisa de maneira repetida, se tem algum outro sinal. E também como nós, né? Você mesmo comentou da longevidade, tem crescido das pessoas, como nós podemos nos defender, de repente, dessas doenças, até evitando-as, mesmo tendo, de repente, esses marcadores genéticos na família. Muito bom, Gabriel. Excelentes perguntas. Primeiro, assim, como a gente pode fazer um diagnóstico precoce de uma demência? Você estando atento com o idoso, né? Você tendo cuidado de conversar com ele, ter interação familiar. É só assim que você vai conseguir perceber mudança no comportamento de alguém próximo de você. Agora, não tenha dúvida que se a gente nem sempre vai conseguir mitigar todos os fatores de risco quando a gente fala em demência. Por quê? Porque existem fatores hereditários, existem fatores genéticos. A pessoa nasce com um determinado gene, não necessariamente que ela vai desenvolver a demência, mas ela tem uma chance maior a desenvolver. Então, na prática clínica, a gente observa familiares com demência, né? Às vezes o avô, o pai, mas sim, Gabriel, tem fatores de risco que a gente consegue mitigar e muito. Como tudo na vida, buscar um equilíbrio, esse é o ponto principal. Um equilíbrio com alimentação saudável, atividade física e, principalmente, ativar permanentemente o cérebro através de atividades intelectuais. Por que isso? Porque as atividades intelectuais, elas constroem novas conexões entre os neurônios. E quando a gente constrói novas conexões com os neurônios, a gente cria uma reserva cognitiva. E a reserva cognitiva ela é fundamental para o desempenho do nosso cérebro em toda a fase da nossa vida. Mas na fase tanto de criança como na fase de idoso é muito importante essa reserva cognitiva. E quais são esses estímulos? Principalmente a leitura. A leitura é o estímulo que tem mais substância para a gente prevenir a demência. Outros estímulos, palavra cruzada, fazer cálculos, aprender algo novo, aprender uma língua nova, mas a leitura que tem mais substância, por quê? Imagina o seguinte, Gabriel, você vai ler um livro e esse livro passa num país que você não conhece, por exemplo, conhece o país fisicamente, Nova Zelândia, vamos imaginar. Então você está lendo uma história que se passa na Nova Zelândia e aí você, lógico, vai interpretar esse livro que você está lendo e você vai construir uma imagem da Nova Zelândia no seu cérebro, tá? Por que você consegue construir isso? Porque a leitura, ela ativa os centros visuais. E isso é uma atividade complexa, né? Isso requer uma nova construção entre as conexões de neurônios. Isso cria uma reserva cognitiva muito diferente, por exemplo, quando você está na frente de uma tela, de um celular, de um tablet, que o estímulo que você recebe ele é passivo. Ele não constrói novas conexões, ele não gera uma reserva cognitiva, né? Isso é bem diferente. Por isso que a leitura ela é muito rica nisso. Agora, não tenha dúvida que quanto mais estímulos você receber e esses estímulos vierem dos mais diversos sentidos, melhor. Por exemplo, uma deficiência visual, por exemplo, por catarata, ou uma deficiência auditiva, então a gente está falando de alterações no sentido da visão e da audição, a gente sabe que tem um risco maior a desenvolvimento de uma demência precoce. Então, você tratar essas comorbidades no idoso é fundamental para você reabilitar ele, para você melhorar a condição, né, e você minimizar o risco de uma demência precoce. Obviamente que, muitas vezes, mesmo você fazendo uma cirurgia de catarata ou corrigindo uma deficiência auditiva que ele tenha, ele pode desenvolver demência. Sim, de fato, pode acontecer. Mas você tira essas comorbidades. Por exemplo, o paciente que tem uma deficiência visual, catarata foi só um exemplo, tem tantas outras patologias oculares que podem provocar isso. O idoso, ele tende a ter uma depressão. Agora, você imagina o idoso com uma demência, usando muitas vezes remédio para pelo menos dar uma qualidade de vida melhor para ele, usando remédio para depressão, isso lá na frente, com anos usando essas medicações muitas vezes tendo um potencial maior para efeitos colaterais, às vezes provocando intoxicação. Então, assim, você precisa ver o idoso de maneira integrativa, né? Então, você tem que tratar essas comorbidades
para dar uma qualidade de vida melhor para ele. Então, concluindo esse raciocínio em relação à demência, o que eu quero trazer aqui também? Que essas conexões é o mais importante, né, entre os neurônios, justamente criando essa reserva cognitiva. E até mais importante, Gabriel, do que a quantidade de neurônio que a gente tem, né? E essas conexões, elas podem se formar, se construir o resto da nossa vida. Basta que a gente tenha os estímulos certos para isso. É verdade, doutor. E como você mesmo comentou, né? A gente pensa no corpo, né? Hoje, principalmente numa era mais fitness, né? As pessoas fazendo exercícios físicos e pensar na cabeça, né? Exercícios para o cérebro. Então, se manter constantemente ativo vai manter ali as conexões sinápticas no lugar, a gente vai poder evitar. E pensando numa sociedade cada vez mais longeva, né? Não passar por esses problemas, e se passar numa eventualidade já muito mais velho, onde você poderia ter outro tipo de doença, né, que também nos visita na velhice, não estamos blindados, né, mas é apenas uma maneira de evitarmos um tipo de demência um pouco mais cedo, né? Eu falo isso porque eu perdi meu pai em 2021 e ele tinha Alzheimer. Meu pai tinha, na época, 69 anos, né? Então, se você pensar para termos de hoje, é uma pessoa que é jovem ainda para morrer desse tipo de doença, né? E meu avô também teve esse mesmo tipo de doença, faleceu, mas muito mais tardiamente, depois dos 80 anos. Então, eu olho, quando a gente trouxe esse tema aqui, me brilhou muito os olhos, porque eu olho para mim mesmo no futuro, ou seja, como que eu evito todos esses marcadores genéticos e tento evitar de alguma maneira isso em mim, dado que meu pai, meu avô tem toda essa herança genética, consigo de repente vencer o tempo mantendo meu cérebro ativo. Poxa, que legal você trazer esse relato aqui, Gabriel. Não sabia disso, né? Até quando eu trouxe o tema. Então, você já faz um trabalho intelectual muito, muito bom aí no Farol da Liberdade. Então, continua o que você está fazendo, né? Nos brindando aí com tanto conhecimento, todos vocês do Farol. Pratica atividade física, alimentação balanceada, principalmente com vitamina B12. E é isso, né? Esse é o caminho. E principalmente, esteja aberto para aquilo que te desafia, né? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, né? Aprendam coisas novas, é isso que a gente tem que fazer. É isso, doutor. Muito obrigado por mais esse Farol da Saúde. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Se você puder deixar o like, puder se inscrever aqui embaixo e considerar ser membro aqui do canal do Farol, você ajuda esse quadro e tantos outros que a gente faz por aqui a se manterem no ar. Muito obrigado. Até o próximo programa.